Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu queria prestar aqui um tributo a uma grande artista brasileira que se foi recentemente. Estou falando de Ângela Rorô. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você vira assinante do site. Você pode participar de debates e cursos exclusivos para os assinantes e você tem acesso a 3 textos inéditos exclusivos para o site que eu faço toda semana, além de poder usufruir do acervo completo do site, que tem mais de 700 textos e 80 cursos, desde história do cinema, como escrever roteiro, debate sobre grandes cineastas, sobre grandes discos, sobre grandes bandas. Conheça lá andrebarcinski.com.br. Bom, eu estava em viagem de férias e não pude fazer como eu gostaria um vídeo sobre uma artista que nos deixou agora há pouco tempo, que é a Ângela Rorô, né. Eu adorava a Ângela Rorô, grande figura, grande cantora, grande compositora, uma das figuras, assim, mais, incríveis, né, que eu já tive a sorte de entrevistar. Eu fi publiquei entrevistas com a Ângela em 2 dos meus livros, né, tanto no Pavões Misteriosos, tem uma entrevista longa com ela, quanto no Encontros com Criaturas Notáveis. Aliás, os 2 livros estão à venda aqui, você pode comprar pelo QR Code, tem pouquíssimos exemplares, deve ter, se tem 30 exemplares de cada um, é muito, né. Mas são entrevistas muito legais, porque, eu fiz ao longo aí dos últimos 30 anos, pelo menos 3 ou 4 papos longos com a Ângela Rorô, e as histórias sempre eram sensacionais, né. Bom, a vida da Ângela Rorô foi marcada, assim, por polêmicas, né, por casos escandalosos, né. Ela tem um disco chamado Escândalo, né, ela tinha um programa de TV no Canal Brasil engraçadíssimo, aliás, chamado Escândalo também. Ela sempre foi uma mulher muito polêmica, que falava um monte de coisa, tem um monte de casos engraçados, assim, curiosos sobre a vida dela, né, ela bem porra louca, uma mulher, assim, que, sabe, falava da vida pessoal dela com maior abertura e tal. Mas eu acho que a Ângela tinha também muitas histórias muito interessantes sobre a carreira dela que ficaram meio ocultas, assim, né, nessa, né, em torno desse folclore sobre ela, né. Mas nas entrevistas que ela me deu, a Ângela contou histórias maravilhosas, incríveis, assim, né, que também eram histórias escandalosas, né, muitas vezes, mas que fugiam bastante desse folclore, desse mito, assim, que se criou em torno desses escândalos e da vida da Ângela Rorô. A Ângela fez parte ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, de uma galera muito contracultural no Rio, era amiga de todo mundo, né. Depois ela, comecinho dos anos 70, ela vai pra Europa, passa um tempo na Inglaterra, inclusive encontra o Gil e o Caetano em Londres, chega a gravar uma música, se não me engano, do Transa com o Caetano, né. E a vida dela em Londres é muito interessante, assim, porque ela cai de cabeça no movimento hippie, nessa contracultura. Ela vai morar nos squats, assim, com uma galera que, sabe, era amiga do Pink Floyd, tipo assim, ela conhece um monte de gente. Ela canta em bares, né, em troca de gorjetas ali, né, que é onde ela desenvolve aquele estilo meio bluseiro dela, né. E na Inglaterra ela conhece um monte de gente importante, né, inclusive uma informação que ela me contou que eu não sabia, fiquei chapado, né. Ela, num desses pubs aí onde ela estava cantando, ela atraiu a atenção de ninguém menos que o Malcolm McLaren, né. O Malcolm McLaren foi um personagem super importante depois do movimento punk, né, era um cara que foi empresário do New York Dolls nos Estados Unidos, depois ele inventou os Sex Pistols, né, o Malcolm McLaren era um cara, apesar de não ser punk, ele meio que quase que inventou o movimento punk, né. E segundo a Angela, ele ficou tão chapado, assim, pela voz dela e tal, que queria convencê-la a gravar um disco. E a Angela achou que o cara estava dando em cima dela, a Angela era uma mulher linda, né, e não quis nada com o Malcolm McLaren, mas perdeu uma grande chance ali, também não dava pra saber se era caô do Malcolm McLaren ou se o cara realmente era importante, ele era, né, mas a Angela perdeu essa oportunidade. Outros encontros sensacionais, a Ângela vai pra Itália e ela vai, encontra na Itália o Glauber Rocha, o cineasta baiano, né, que estava morando na Itália na época e tal, que apresentou ela a um monte de gente, ela ficou assim, conheceu o Fellini, conheceu a mulher do Fellini, Giulietta Massina, conheceu toda a galera do cinema italiano,
levou várias cantadas do Michelangelo Antonioni, né, o grande diretor do L'Avventura, né, da que queria que a Ângela participasse de filmes dele. As histórias dela na Inglaterra são incríveis, assim, né, são realmente muito muito, eh, ela era uma mulher super interessante, bonita pra caramba, e inteligente, engraçada, né, e ela realmente atraía muito a atenção e cantava pra cacete, né. E aí a Ângela volta pro Brasil e no final dos anos 70 lança um disco, que é o primeiro disco dela, que é uma obra-prima, né, um dos discos mais importantes ali do final dos anos 70 no Brasil, uma mistura meio de música de fossa, meio Maísa com Janis Joplin, né, uma coisa meio música de fossa com blues e músicas lindíssimas, assim, com uma veia poética muito pessoal, né. Ou seja, que grande figura era a Ângela Rorô, né. No final da carreira, infelizmente, marcado aí por, eh, muita gente fala: "Ah, Ângela Rorô, doidona, bebia e tal". Bom, a mulher tem uma música chamada Meu Mal é a Birita, né, quer dizer, ela nunca escondeu as coisas que ela gostava de fazer, né, ela nunca escondeu a sexualidade dela, ela sempre falou abertamente sobre isso e tal. E que intérprete, né, que cantora, que artista foi a Ângela Rorô, né. Infelizmente nos últimos anos aí pós-pandemia, com muita dificuldade, né, dificuldade para arrumar show, dificuldade para teve muitos problemas segundo ela com empresárias, ela também não era uma pessoa fácil, né, mas ela nos deixou aí algumas semanas aí aos 75 anos de idade, fica aqui a nossa homenagem à grande Ângela Rorô. Como eu falei no meu livro Pavões Misteriosos, tem uma entrevista longa com ela. Você pode adquirir o livro aqui no QR Code. No Encontros com Criaturas Notáveis também tem outro papo com a Ângela, muito, muito legal. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante, você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos por semana que eu faço só para o site. Você pode participar de cursos, debates, workshops. Só esse mês a gente teve a história do punk no Brasil com Clemente, dos Inocentes. A gente tem um debate sensacional sobre a história dos discos 78 rotações. A gente vai ter no final do mês de outubro, no meio do mês de outubro, um debate sobre François Truffaut e seu filme Os Incompreendidos. Você pode ter também acesso a todo o arquivo de debates, workshops e cursos do meu site, que tem desde história do cinema, história da música brasileira dos anos 70, punk, pós-punk, grandes cineastas, Akira Kurosawa, Mojica, Cidadão Kane, tem debate sobre muitos filmes. Eu acho que vocês vão gostar bastante. andreabarcinski.com.br